João. João capítulo 10. Vou ler o versículo 11, 12, 13 até o 14. Ele diz assim: Eu sou o bom pastor. O pastor dá vida pelas ovelhas. O missionário que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, o lobo vem, chega e quando vê o lobo ele chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo vem, arrebata e o dispensa. O missionário foge porque é missionário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Amém? Aqui é um ensinamento direto de Jesus Cristo, através de João, onde Jesus se declara ser o bom pastor, aquele pastor que se considera o bom, que no caso, ele para ser bom pastor, ele tem que ser o dono das ovelhas. Se ele não for o dono das ovelhas, ele não tem como ser bom para as ovelhas. Porque ele faz a ilustração usando o missionário, o pastor que na verdade não é dono das ovelhas. Ele trabalha cuidando das ovelhas, mas as ovelhas não pertencem a eles. Por isso, quando o lobo vem, ele foge. Por quê? Porque ele não vai querer perder a sua vida em troca das ovelhas que não lhe pertencem. Diferente do bom pastor. O bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus, ele deu a vida dele pelas ovelhas. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Por isso, ele é o bom pastor. Ele é o dono das ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. E ele continua dizendo no verso 14: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O nosso Senhor Jesus, irmão, que sonda os corações, ele sabe quem são o seu povo. Quem aqui é povo dele. Quem foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Ele sabe quem são os seus eleitos. Quem são aqueles pelo qual ele entregou a vida na cruz. O nosso Senhor Jesus conhece todos nós, irmãos. Ele sonda os nossos corações. Nós não conhecemos quem é ovelha e quem é bode. Mas nosso Senhor Jesus sabe. Ainda que uma pessoa tente imitar uma ovelha, se ela sendo bode, ela não vai passar despercebida. Nosso Senhor conhece todas as suas ovelhas. E sonda todos os corações, irmão. E ele diz que as ovelhas também conhecem ele. Ele vai dizer assim: Eu sou o pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ou seja, as ovelhas verdadeiras, quando ouvem a voz do pastor verdadeiro, ela o segue. Ela o reconhece a voz do seu pastor. Usando a ilustração de um pastor e ovelha, quando os pastores chegavam, eles amontoavam as ovelhas em um só curral. E ali, quando eles iam tirar as ovelhas dos seus currais, do curral, que era um curral único para muitas ovelhas, muitos grupos de ovelhas, cada pastor passava e ia chamando as suas ovelhas. E ao ouvir a voz do pastor, que era dono da ovelha, a ovelha saía do curral, do aprisco. Ou seja, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Entendeu? As ovelhas de Cristo conhecem a voz do seu pastor. Aonde ela estiver e o evangelho alcançar, elas vão ser levantadas. Elas vão ouvir e vão seguir a voz do seu pastor. Amém? Por isso a importância de pregarmos o evangelho a todo mundo. Porque nós não sabemos quem é ovelha e quem é bode. Mas a mensagem, quando ela alcançar esses corações, essas ovelhas vão se manifestar, porque vão ouvir a voz do verdadeiro pastor, e então elas não serão confundidas. Amém? Glória a Deus. Vamos
louvar aqui, chamar o levita, irmão Panelão, as meninas hoje querem louvar. Bom, irmão Panelão.